Vamos ler juntos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nesta noite nós consagramos esse tempo a Ti. Consagramos os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações. Queremos, Deus, aprender do Senhor. Queremos receber a Tua palavra nesta noite. Queremos ser impactados e transformados pela Tua unção. Que a Tua unção nos ensine, que a Tua unção quebre fortalezas e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para recebermos e entendermos a Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida nesta noite, fale através de mim e que a Tua palavra não volte vazia. O que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só dar um zoom aqui. Amém. Esse texto é muito conhecido nos evangelhos. Ele está em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4 que lemos, Lucas capítulo 8. E fala sobre uma passagem de Jesus de um lado do mar para o outro. E aqui o texto começa dizendo isso, que Jesus queria ir para outra margem. Eu não sei se você já viu vídeos ou teve a experiência de ir até Israel, mas o mar da Galileia, onde eles estavam ali, não era tão grande, tanto que é considerado um lago. Na verdade, um dos nomes daquele lugar é ou Mar da Galileia, ou pode ser também Mar de Tiberíades, ou então Lago de Genezaré. É o mesmo lugar, a Bíblia chama em alguns lugares de forma diferente, mas é o mesmo lago. E de um lado da margem, dá para ver o outro lado da margem. Não era tão longe assim, não era um mar de perder de vista. Mas Jesus queria então sair dali e ir para o outro lado. E repare que Jesus é quem puxa o time, Jesus é quem dá esta ideia, Jesus é quem pede para os discípulos: vamos para outra margem. Na verdade, eles estavam ali e tudo estava muito bem naquele lado da margem. Jesus havia pregado o sermão da montanha, havia descido na montanha, havia estado ali à beira-mar, curando pessoas, ensinando a palavra, estava tudo muito bem ali. Nós vemos no próprio capítulo 8 de Mateus, Jesus curando muitas pessoas. Jesus cura um leproso que vai até ele, Jesus cura também o servo de um centurião, tudo ali à beira da margem daquele rio, daquele lago, na verdade, daquele mar. Jesus cura também a sogra de Pedro. Há quem diga que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Estou brincando, hein? Estou brincando, né? Eu amo a minha sogra, brinco com ela todas as vezes. Mas não foi por isso que Pedro negou Jesus, não. Mas ele curou a sogra de Pedro, curou também muitas outras pessoas. Em Mateus 8,16 diz lá que muitas outras curas Jesus operou. Jesus ensina por meio de parábolas naquele lugar. Eu preguei uma série aqui em Alphaville sobre as parábolas de Jesus. Você é dessa época aqui da igreja? Deixa eu ver. Quem lembra? Aí algumas mãos. Está lá no nosso, não está lá no nosso canal no YouTube, mas está no Spotify, a série das parábolas de Jesus. Jesus ensina através das parábolas e tudo está muito bem ali, daquela margem do mar. Mas então uma viagem desafiadora está
esperando pelos discípulos e por Jesus. No versículo 37 a gente vê, eles pegam o barco, eles vão para alto mar, eles vão em direção a outra margem, mas a Bíblia diz que se levanta um temporal de vento, se levantam as ondas, e elas se arremessam contra o barco, de modo que começa a entrar água ali no barco. E a Bíblia diz, versículo 38, que no meio de tudo isso, Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo sobre o seu travesseiro. Teoricamente a viagem era curta, como eu disse, de um lado da margem dava para ver o outro, mas algo acontece no meio daquele caminho, uma viagem simples, um trajeto comum, corriqueiro, para as pessoas daquela região era algo corriqueiro. Era como você atravessar de balsa de um lugar para o outro. Mas no meio daquele caminho algo acontece. Terrível, uma tempestade, um vendaval, as ondas se agitando, o barco enchendo de água. Imagina só, você está no meio de um barquinho, num trajeto que é simples, que para os pescadores, então, que acompanhavam Jesus, os discípulos, aquilo era muito corriqueiro, aquilo era muito comum, muito tranquilo, muito tradicional, mas, de repente, algo sai do controle, muita chuva, muita agitação, vento furioso. E eu te pergunto algo esta noite, quero começar aqui. O que fazer quando estamos fazendo o que Jesus pediu, e no meio daquilo, no meio do caminho, tudo parece dar errado? Era assim que os discípulos estavam vendo a situação. É Jesus quem pede para saírem de onde eles estavam. É Jesus quem dá a ideia. Jesus está no próprio barco, mas de repente parece que tudo sai do controle. E parece que tudo dá errado, começa a ser trágico, começa a ser descontrolado. Uma grande chuva, uma tempestade no meio daquele barquinho. Esse é o grande dilema da vida de todos nós cristãos, não é verdade? Não pense você que por fazer a vontade de Deus e por estar no centro da vontade de Deus, tudo vai ser tranquilo, calmo e favorável. Nem sempre, nem sempre. Ah, pastor, não queria sair da minha casa para ouvir uma palavra como essa, na segunda-feira à noite. Mas Jesus não nos isenta, Jesus não prometeu uma vida de facilidades, mas Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou com vocês. Sozinho vocês não podem nada, mas comigo vocês podem todas as coisas. Essa é a nossa vida. Agora, é interessante que Jesus estava no mesmo barco, debaixo da mesma tempestade, mas Jesus estava completamente longe daquela agitação, longe daquela inquietação. Jesus estava em paz, diga paz, no meio de uma tempestade, água entrando por todo lado, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Que sono pesado, hein? Ou ele ficou a noite toda em oração, realmente não dormiu aquela madrugada e pegou no sono de uma forma pesada, ou Jesus nos ensina a termos paz no meio das agitações da vida. Eu creio assim. Os discípulos estão preocupados, os discípulos estão jogando a água para fora que já está dentro do barco, estão ali com uma canequinha, talvez um balde, jogando para fora, eles estão até pensando em outras possibilidades. O que nós vamos fazer se este barco afundar? Talvez um deles pensou, a gente quebra uma parte, cada um boia numa madeira. Eu não sei o que eles pensaram, mas talvez até no meio daquela agitação eles já estavam cogitando um plano B, um plano C. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? Muitas vezes quando as oposições se levantam, muitas vezes quando a sobrecarga vem nas nossas vidas, quando chega a desilusão de não estar acontecendo o que eu esperava. Ah, pastor, eu esperava caminhar com Deus e que outra coisa acontecesse. Eu esperava ter paz, eu esperava ter um caminho tranquilo, eu esperava ter as respostas pelas quais eu orei, mas parece que nada está acontecendo.
E talvez a gente, muitas vezes, comece a cogitar outros planos, planos B, planos C. Estou falando para alguém aqui essa noite? Mas deixa eu te dizer uma coisa, as dificuldades da vida vêm sobre todas as pessoas. Não pense que por você ser cristão, você está livre, por você estar cumprindo o chamado de Deus, nada vai ser desafiador à sua frente. Jesus, quando pregou no Sermão da Montanha, Mateus 7, eu até uso este texto para fazer casamentos, e eu gosto de falar para eles, e é a realidade das nossas vidas. Mateus 7, 24, Jesus mesmo falando, palavras de Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e faz o quê? As pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Isso acontece ou não acontece nos nossos dias? A chuva cai ou não cai? Os ventos sopram ou não sopram? Os rios transbordam ou não transbordam? E as situações contrárias vêm com força ou vêm devagar sobre as nossas vidas? Muitas vezes com força. E o que aconteceu? Ela não desabou a casa, porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora no versículo 26 ele fala o contrário: todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está falando aqui, dias depois eles já vivenciam na prática. A chuva, a tempestade, as dificuldades da vida, vem para todos, vem para aqueles que ouvem as palavras de Deus e praticam, e sobre aqueles que não praticam. Mas a diferença é sobre exatamente isso, a rocha onde nós firmamos o nosso pé, o alicerce da nossa vida. O alicerce, o fundamento, a sobrevivência da casa depende, a sua permanência, a sua sobrevivência, a sua estabilidade depende do fundamento. Amém? Se o fundamento for fraco, a casa vai cair. Se o fundamento for sólido, ela ficará de pé. Pode ser bonito, pode parecer chique, uma casa na beira do mar, na areia, mas se não tiver fundamento na rocha, abaixo daquela areia, ela vai cair. Por mais bonita que seja, o fundamento da nossa vida. É isso que Jesus está falando. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o fundamento da sua fé? A sua fé está baseada em situações? A sua fé está baseada em circunstâncias? Realmente, quando as coisas vão bem, é mais fácil de acreditar. Mas a fé de alguém é testada quando justamente as coisas não vão tão bem. É nesse momento que a gente vê onde está fundamentada a nossa fé. A nossa fé está fundamentada em homens, a nossa fé está fundamentada em denominações, a nossa fé está fundamentada na economia, em líderes. A nossa fé está fundamentada onde? Na nossa conta bancária? Tudo isso é muito fraco. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Amém? Agora, Jesus está dormindo um sono pesado. Jesus estava dormindo na popa do barco. Se você for pesquisar, a popa do barco é a parte de trás. Tem a proa na frente e a popa atrás. Se você ver um barco, um navio de frente, um barco, uma lancha, é muito grande na frente, o casco é bonito, é alto, é imponente, mas a popa ela é mais baixa. Se você parar para pensar, já andou de lancha, já teve a oportunidade de um barquinho, geralmente a popa é onde vai o leme, é onde vai o capitão do barco ali, mas para dar um equilíbrio, a parte da frente boia melhor e a de trás é mais pesada, geralmente, ficando mais próxima da água. E Jesus está dormindo onde? Onde a água entra primeiro. No meio daquela tempestade, o barco cheio de água, porque a Bíblia diz,
Jesus está dormindo aonde? No meio da água. E a água entrando no barco não acorda Jesus. Eu, quando leio a Bíblia, eu me vejo no meio da história. Eu, quando leio a Bíblia, eu tento sentir aquela água batendo na minha perna. Eu estou lendo a Bíblia e eu tento me imaginar naquele lugar. Imagina só. Com certeza, o pior lugar do barco para estar, na popa. Com certeza, o pior lugar do mundo para você tirar um cochilo, dormir com água entrando no ouvido, com água entrando no seu travesseiro. Mas Jesus estava dormindo. Olha que interessante, o vento não acordou a Jesus. A chuva não acordou a Jesus. Os raios, os trovões não acordaram o mestre. A água entrando no barco, bem aonde ele estava, não o acordou. Mas quando os discípulos gritam, mestre, Jesus acorda. Tem uma lição poderosa nisso aqui. O clamor de um filho atrai a atenção de Deus. Eu não sei se você percebe, os discípulos estavam na tempestade, Jesus não. Jesus estava em paz dormindo. Nada poderia interromper o seu sono, porque ele, como Senhor poderoso, ele estava em paz. Mas quando um filho grita, o Senhor acorda. Quando um filho grita, ele imediatamente responde. Não importa o momento da sua vida, não importa o que tem cercado você, a tua casa, a tua família, não importa se existe medo sobre o futuro, incertezas, a incerteza diante das tempestades da vida, das dificuldades, dos desafios, todos nós passamos por isso. Se você não está passando por isso, glória a Deus, mas esteja pronto para passar quando precisar. E se você está passando por isso, Deus quer falar isso com você. Não importa as incertezas diante das tempestades, eu vim te dizer uma coisa aqui: clame pelo Senhor. Clame, diga, mestre, eu estou aqui, grite se precisar. Os discípulos fazem isso, versículo 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Eles estavam até nervosos. Mestre, você não está vendo nada? Não importa que a gente morra aqui? E sabe que às vezes a gente lê a Bíblia e muitas vezes nós até pensamos, puxa, que falta de fé, né? Eles andavam com Jesus, os discípulos comiam com Jesus, jantavam com Jesus, e eles estavam com o próprio Jesus dentro do seu barco. Como que eles não creram? A gente olhando de fora, é muito fácil dizer, né? Muitas vezes a gente olha para a história da Bíblia, mas nós já sabemos o final. Nós já sabemos nós já lemos o versículo 41, que Jesus acalmou tudo e ficou tudo numa boa, não é verdade? Mas eles não sabiam, eles estavam no meio, aquilo era terrível para eles. Agora, olhando de fora, para nós pode parecer horrível o fato dos discípulos até cogitarem a possibilidade de perecerem. Eles estavam pensando, nós vamos morrer. Como assim? Jesus está no barco, eles andavam com Jesus, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, falando, vamos para outra margem. Jesus não falou, vamos morrer ali no meio do lago. Jesus falou, vamos para outra margem. Como que eles não creram? Mas, sabe, o mesmo acontece comigo e com você. É verdade ou não é? Não dá, mesma coisa eu digo para você, não dá para acreditar que você acha mesmo que essa situação vai te matar. Não dá para acreditar que você acha mesmo que essa dificuldade tem o poder de tirar a tua vida, a tua família, de acabar com a tua história. Não dá para acreditar, não. Que você está pensando que vai perder seu trabalho, seu negócio, que você está achando que Deus não está vendo, que você está achando que Deus está dormindo. Não dá mesmo para imaginar que tantas vezes a gente cogita, a gente imagina a possibilidade de algo deste mundo poder nos destruir, poder atingir a nossa fé, poder acabar com a nossa história e acabar com os planos de Deus para nós.
Mas quantas vezes nos falta fé, não é? Quantas vezes muitas vezes o que acreditamos é exatamente isso. A pior cenário possível, a pior possibilidade, né, imaginável. Mas vou te dizer uma coisa, o Senhor do universo está com você. O Senhor de toda a terra caminha comigo e com você. Jesus mora dentro do teu coração e do meu coração. Aleluia, é para dar glória a Deus mesmo. Aleluia. Eu te pergunto essa noite, por que você anda desanimado? Por que você anda desanimada? Por quê? Por que você anda preocupada? Por que você anda aflito? Por que você anda cabisbaixo? Por que você anda como um derrotado, como um perdedor? Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor. Não me diga o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. A Bíblia é real. O Evangelho é vivo. Jesus vive dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa foi derramado sobre a igreja e conduz a nossa vida. Não é para andarmos de cabeça para baixo. Não é para andarmos duvidosos e receosos do amanhã, porque o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã são a mesma coisa. Ele é fora do tempo. Deus é de eternidade a eternidade. Ele está assentado no trono, sobre todas as coisas, sobre tudo o que há. Ele é soberano. Salmo 42, versículo 5, até cantamos sobre isso essa noite. Ele diz, o salmista, para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele mesmo diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Eu te convido essa noite a olhar no espelho quando você chegar em casa e pregar para você mesmo. Dizer, Silas, confia no Senhor. Silas, põe um sorriso no teu rosto. Amanhã de manhã, quando você se arrumar para ir trabalhar e levantar, olhe no espelho e diga o seu nome, diga, Silas, você é um vencedor. Porque Deus não escolhe perdedores. Sabia disso? Deus não escolhe perdedores. Pode ser que você era um perdedor antes de Jesus. Jesus te escolheu, você virou um vencedor. Sabe quando na escola o melhor jogador de futebol te escolhia para jogar? Isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Porque eu era ruim, pensa num cara ruim no futebol, era eu. Ainda sou, né? Mas teve um dia que o melhor jogador da escola me escolheu. Por quê? Porque o time dele estava com um a menos e não podia jogar o campeonato, porque aquele cara tinha sido desclassificado pelas suas notas. E no campeonato da escola tinha que ter um mínimo de nota para participar. Aí do nada ele lembrou, só tinha eu na sala que não jogava. Tem o Silas. Aí me convidou, foi lá bonzinho do meu lado. Não quer jogar com a gente? Falei, rapaz, mas eu não jogo. Não, mas se você não jogar, a gente não vai poder jogar, porque tem um a menos e tal, e não pode, o fulano está com nota ruim. Falei, então demorou, vamos jogar, vamos ganhar esse negócio. E eu fiquei felizão da vida que eu entrei no melhor time da escola, porque ele me escolheu. Fiz até um gol no campeonato. Acredita? Ninguém botava fé em mim, que ninguém me marcava. Ninguém me marcava. Fiquei sozinho na frente do gol, do nada, a bola parou no meu pé. Lembro como se fosse hoje. O que eu fiz? Chutei, fiz gol, você acredita? Eu fiz gol. Fiz gol, levantei a camiseta, saí. Foi maravilhoso. Meu irmão, Jesus te escolheu para o time vencedor. Aleluia. Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. O poder de tudo está nas suas mãos. Versículo 39 e 40. E ele, Jesus, despertando, pensa aí. Eu quando acordo,
sozinho, tá bom. Mas quando acordo empurrado por alguém, pergunta para minha esposa. Não acordo tão feliz assim, né? Tão radiante, né? Jesus acordado na gritaria dos discípulos, ele dá conta da situação e o que ele faz? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E na mesma hora, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Porque como é que ainda vocês não têm fé? Meu irmão, nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que dá voz ao mar e ele obedece, a um Deus que dá ordem ao vento e o vento é obrigado a obedecer a ordem do nosso Senhor. A autoridade de Deus, Ele é soberano, Ele é soberano, como aquela música antiga que nós cantamos, se é novo não vai conhecer, perdeu essa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Todo mundo antigo aqui. Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é tremendo. Aplauda o Senhor. Nosso Deus governa o céu, governa a terra. Deus dá ordem a um vermezinho, como no livro de Jonas, para consumir aquela árvore. E Deus dá ordem a um grande peixe no mar, para lançar o profeta na praia. Deus controla as coisas grandes e as coisas pequenas. Não pense você que os teus problemas são muito difíceis para Deus, ou muito pequenos para um Deus muito ocupado. Não, Deus se importa com tudo que é grande e pequeno, porque Ele se importa com você, porque Ele se importa comigo, porque nós somos filhos de Deus. Deus não estava nem aí para água. Que água? Água agora vai tirar meu sono? Água agora vai acabar com meu descanso? Que água? Mas um filho acordou a Jesus, porque Deus se importa conosco. Deus se importa com a aliança que Ele tem conosco. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A gente até canta uma música mais nova, não sei, acho que já cantamos aqui, da Renascer, que nós temos cantado na nossa igreja, que Deus é aquele que acalma o vento. Deus é aquele que aquieta o mar. Né? Deus é aquele que... Deus é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e que faz o leão jejuar, se precisar. Esse é o nosso Deus. Deus que derruba as muralhas, que faz da estéril mãe de filhos. Deus que brada lá do alto: não temas, eu sou contigo. Aleluia, aleluia, amém. Ouça Jesus te perguntando também: por que você anda tão medroso? Como é que você ainda não tem fé? Saia daqui essa noite diferente, em nome de Jesus. Saia daqui, chega de ficar com medo, meu irmão, minha irmã. Chega de duvidar de um Deus que é infalível, de um Deus que não tem nenhuma baixa no seu histórico, Deus que nunca errou de nome, de endereço, Deus que nunca perdeu o tempo e o controle. Porque às vezes a gente olha tanto para situações, e deixa eu te falar uma coisa, o diabo nos rouba assim. Quando ele põe a situação escancarada na nossa frente, ele tira a nossa alegria e ele nos prende na tristeza, ele nos prende no medo ao invés da fé, ele nos prende na preocupação. Mas seja livre, meu irmão, seja livre e diga não. Confie no Senhor, olhe para além da tempestade, a margem está logo ali, ó.
Esse lago pequenininho aí não vai te matar. Em nome de Jesus. Chega de ter a sua fé travada. Pratique a tua fé. Jesus te chama para viver uma vida de milagres, uma vida de maravilhas. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos sem dizer nada. Jesus ali dormindo no meio do mar, levantando e dando ordem ao vento e às águas. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: está com o Pai? Está safe. Está comigo? Está tranquilo. Eu te convido, Jesus dizendo. Eu escuto Jesus me dizendo ao ler esse texto. Eu te convido a viver uma vida sobrenatural. Eu te convido a viver uma vida muito além das impossibilidades humanas. Te convido a viver uma vida muito além dos fenômenos da natureza. Eu te convido a viver uma vida muito além do que o chão que você pode sentir segurança. No mar não tem segurança. No mar não tem equilíbrio, no mar mudou um pouquinho, um vento a mais, derruba. Jesus nos convida a andarmos com Ele no sobrenatural, onde não tem explicação, onde não faz sentido, mas com Jesus vai dar tudo certo. Amém? É isso aí, com Jesus é assim, se precisar, o leão jejua. Daniel, na cova dos leões, provou disso. Se precisar, a gente estica o dia para a batalha não terminar, como Deus fez com Josué, o dia mais longo do ano. Josué orou lá e o sol parou. Se precisar, Deus dá uma ordem ao vento, uma ordem ao mar, para que você chegue lá do outro lado. Eu declaro isso sobre a sua vida essa noite. Você vai chegar do outro lado. Você vai. Deus tem um plano para você. Deus tinha um plano para aqueles discípulos. Eles iriam chegar do outro lado. E algo estava tentando atrapalhar, mas eu digo também sobre a tua vida, essa tempestade que você está enfrentando, não vai te impedir de chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus assina um projeto, Ele entrega aquele projeto. Quando Deus promete, Ele cumpre. A palavra diz que Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Deus fala, Deus cumpre. Amém? Para terminar, era necessário eles irem para o outro lado. Jesus estava indo para o outro lado do lago, lá na terra dos Gadarenos. Depois da margem, do outro lado, o que acontece naquele lugar? Quando eles chegam ali, Jesus liberta dois endemoniados, dois homens endemoniados. Em Mateus vai dizer que eram dois. Dois homens que viviam no meio dos túmulos, no cemitério, sem roupas, gritando às madrugadas, se cortando com pedras. Está lá na Bíblia. Eles viviam assim e ninguém conseguia segurá-los, ninguém podia ajudá-los, ninguém conseguia acalmá-los. Eles eram nervosos, eles eram bravos e fortes. E a opressão na vida daqueles homens não era por um demônio só, não. Quando Jesus vai repreender, ele diz legião, porque eram muitos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chega ali, na outra margem, junto com os discípulos, e traz libertação para aqueles homens. Aleluia! Jesus precisava ir até o outro lado. Para Jesus era importante, como a Bíblia diz, que aí é outra história, não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, e lá ele tem um encontro com aquela mulher samaritana no poço, com a vida toda arrebentada, e Jesus transforma a sua vida. Geograficamente não era necessário passar pela Samaria, os judeus faziam outro caminho para desviar dos samaritanos, mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque Jesus não deixa ninguém para trás. Amém? Era necessário para Jesus, tudo estava bem lá do outro lado, curas, ensinos, maravilhas,
Mas era necessário atravessar a margem, porque existia alguém oprimido, necessitado de ajuda lá do outro lado. Isso explica a tempestade. Mesma coisa acontece nas nossas vidas. Situações que se levantam, muitas vezes nós achamos que são apenas situações. Mas seja esperto, querido, mais esperto que o diabo. Seja esperto, leia a Bíblia. Situações se levantam para te impedir. Identifique e repreenda em nome de Jesus. Identifique e se levante contra em nome de Jesus. Não é à toa, as coisas não acontecem por acaso. Existe um interesse no mundo espiritual em esfriar a tua fé. Existe um interesse por parte do inimigo em ocupar a sua agenda demais com coisas insignificantes, para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não faça a obra de Deus. Fique esperto, querido, fique esperto. Tempestades se levantam para te desanimar. Faz sentido o que eu estou falando? O Espírito Santo quer abrir os meus olhos e os teus olhos nesta noite, para que nós possamos entender, se existe uma tempestade aqui, algo glorioso e poderoso e maravilhoso está para acontecer. Muitas pessoas param no meio da tempestade e não vivem o que Deus iria fazer na vida delas. Para muitas pessoas o diabo consegue vencer a batalha. Para muitas pessoas na mente, no coração, acusação, desânimo, medo, paralisa. Mas aqui não. Que você olhe para a situação que vem contra a tua vida e diga: mestre, me ajude. E Jesus vai te ajudar. E você vai chegar do outro lado. E você vai viver os milagres, as maravilhas, as grandes coisas que Deus está planejando e preparando. Amém? Sabe, eu de verdade, Silas, quando tem um probleminha, eu muitas vezes fico triste, muitas vezes fico desanimado, mas sempre quando eu vou orar e vou ler a Bíblia, no final, sabe o que acontece? Eu fico feliz. No final, no meio de uma tempestade, e já passei por algumas. Tempestades de diagnósticos médicos, tempestades financeiras, de dificuldades financeiras, tempestades de decepções com pessoas, tempestades. Mas sempre que eu fui orar e buscar a presença de Deus, eu terminei aquele cenário feliz. Feliz porque pensando o seguinte: grandes coisas estão chegando. Grandes coisas estão para acontecer. O profeta diz: algo novo está saindo à luz. Você não está percebendo? Algo está para acontecer. Então, faça o contrário do que o inimigo pensou que você iria fazer. Ao invés de ficar triste, se alegre. Ao invés de ficar para baixo, comemore. Ai, que loucura, pastor. Está tudo dando ruim, eu vou comemorar o quê? Vai comemorar que tudo que está ruim aí não tem o poder de destruir a tua fé. Vai comemorar que o seu testemunho vai ser grande. Se a dificuldade é grande, a vitória vai ser proporcional à tua dificuldade. Amém? E o texto termina no capítulo 4, versículo 41, dizendo: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse cara? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós viajamos com alguém, a gente cria intimidade, não é? É assim ou não é? Você tem amigos, né? Tem amigos que você nunca viajou. Eu te garanto que os amigos com os quais você já viajou, você tem mais intimidade. Você já viu acordar, já viu dormir, já viu acordar descabelado, já viu acordar com bafo, né? Já pegou numa hora bravo, já pegou numa hora com fome, estava demorando para a comida ficar pronta. Pessoas com fome se transformam. Estar junto, viajar junto, nos dá intimidade. Aqueles discípulos estavam viajando com Jesus naquele barquinho.
E a partir daquela viagem, daquele momento juntos, no meio de uma tempestade, eles passam a conhecer um Jesus que eles não conheciam. No mínimo, um Jesus sono profundo, que talvez eles não faziam ideia que Jesus tinha um sono pesado daquele jeito. Jesus dormia profundamente, tinha um sono pesado de paz, um sono de paz. Jesus não se importava com a água, mas se importava com eles. Que loucura! Jesus não se importa com aquilo que pode matá-lo, mas se importa de um amigo chamá-lo. Que homem é esse? Jesus não vê problema naquela dificuldade. Jesus chegaria do outro lado sem a tempestade. Para Jesus, a tempestade não era um problema, por isso que ele estava dormindo. Para Jesus, a água e o mar não tinha nenhum problema naquilo. E ao mesmo tempo ele manda parar o vento e aquietar o mar. Que homem é esse? Jesus, ele se mostra alguém que tem o poder de controlar a natureza. Natureza que parece muito maior do que nós, Jesus vai lá e domina a natureza. Jesus mostra um amor tão profundo, especial, que faz eles todos passarem por tudo aquilo para libertar a vida de dois homens lá do outro lado. Eles começam a conhecer um Jesus que eles não conheciam. Deixa eu te falar uma coisa, a sua tempestade vai te levar a conhecer a Deus de um jeito mais profundo, mais especial e mais pessoal. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Uma coisa é você falar que Deus cura, outra coisa é Deus curar você. É verdade ou não é? Uma coisa é você falar, não, Deus provê. Outra coisa é Ele pagar a tua conta, sem você ter R$1 no bolso. Isso aí é diferente. Uma coisa é você ouvir na igreja que Deus é poderoso. Nós cantamos, tu és poderoso. Outra coisa é Ele fazer algo impossível na tua vida que você olha e fala, só pode ser Deus. As tempestades são boas. As tempestades, além de te dar um banhinho, refrescar, aperfeiçoa a tua fé. Te dá um vigor, um ânimo maravilhoso. Amém? Para terminarmos, 6 lições sobre as tempestades da vida. Primeira, as tempestades da vida não são um sinal de que estamos fora da vontade de Deus. Amém? Não são um sinal. Todo mundo passa por isso. Tem crente que desanima e fala, parece que eu tentei fazer tudo certo e está dando tudo errado. Calma, que é por aí mesmo. Está tudo bem. Todo mundo passa em algum momento por isso. Não quer dizer que você vai viver a vida inteira em tempestade, né? Se você vive a vida inteira em tempestade, irmão, vem aqui no fim do culto que eu vou orar por você, que não é assim a vida com Deus. Não é assim, não. A vida com Deus é de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Ali entre uma glória e outra tem uma tempestadezinha, mas não é para sempre. Amém? Mas não é um indicativo de que você não está fazendo a vontade de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Tempestades da vida, às vezes, vêm inclusive por fazermos a vontade de Deus, para nos aperfeiçoar e nos transformar e nos ensinar alguma coisa. Amém? Segunda lição, no meio de uma tempestade, precisamos aprender com Jesus. Descanse mais e se preocupe menos. Assim que Jesus estava fazendo, no meio de uma tempestade, dormindo, descansando, zero preocupação. No meio da tempestade, faça isso. Se preocupe menos e descanse mais. Amém? Terceira lição. Deus não se preocupa com a tempestade. Ele se preocupa com a missão. Diga missão. Missão. Para Ele a tempestade não faz diferença nenhuma. Ou seja, nós podemos também olhar para as tempestades da vida e pensarmos o seguinte, eu estou numa missão. Neemias estava reconstruindo os muros da cidade. E aí vem lá Sambalate, Tobias, querem marcar uma reunião com ele no meio daquela construção. E o que ele diz para aqueles homens? Ele fala o seguinte, eu não posso ver vocês. Manda dizer que eu não tenho agenda, porque eu estou fazendo uma grande obra aqui e eu não posso parar. Exatamente isso que Neemias responde para aqueles homens. Exatamente isso. Ou seja, as tempestades da vida, elas não devem roubar de nós a nossa missão.
Jesus tinha uma missão: libertar aqueles endemoniados lá do outro lado, trazer paz para aquela cidade, trazer mudança de vida na vida daqueles homens. A tempestade estava no meio do caminho, mas não era o final. Foco na missão e não na tempestade. Amém? Quarta lição que eu vejo aqui: quando clamamos, trazemos Deus para a nossa tempestade. Foi isso que aconteceu. Jesus não estava na tempestade, Jesus estava dormindo, sonhando, sei lá eu como que. Jesus não estava ali, Jesus estava descansando. Mas quando os discípulos acordam Jesus entra na tempestade deles. Você percebe? Então, quando nós clamamos também, nós trazemos Deus para a nossa tempestade. E então, escute, podemos contar com os seus milagres. Traga Deus para a tua história, traga Deus para o teu escritório, traga Deus para o teu cliente, traga Deus para as tuas reuniões. Vai entrar num lugar, diz: Senhor, vai na minha frente, por favor, por favor, Senhor. Traga Deus para a tua história, traga Deus para a tua família, para o teu lar. As coisas vão ser diferentes, em nome de Jesus. Quinta lição: se tem tempestade, tem coisa grande para acontecer. Amém? Se tem tempestade, tem milagre por vir, tem maravilhas para acontecer, tem coisas poderosas prestes a acontecer na tua vida. Fique firme. E por último, as tempestades da vida nos fazem conhecer a Deus de um jeito novo e mais profundo. Amém?